Momento da pregação, São Mateus, capítulo 21, versículo 1 até o 11, 63 a edição. Vamos lá, então, à leitura do texto sagrado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que se seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus, se aproximando de Jerusalém e chegando a Betfagé. Betfagé significa em hebraico casa de figo. Então foi ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos. Então mandou os discípulos ir até uma aldeia que estava na frente deles, estava de frente dos discípulos, e logo encontrou, aqui logo encontrasse uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendeia e trazer, que era para trazer. Olha que interessante, nós meditamente, espiritualmente. Jesus estava aproximando de Jerusalém. A palavra Jerusalém quer dizer cidade de paz. E chegou a Betfagé, que eu já disse que é exatamente o local ou casa de figos. E estava próximo, ou era até mesmo no Monte das Oliveiras. Nós temos aí cidade de paz, casa de figos e oliveiras. Olha que interessante nós meditarmos. Figos. Jesus falou de figos. Jesus falou da figueira e amaldiçoou essa figueira, porque não tinha dado fruto. Ela tinha a aparência de estar na época de dar frutos. Ela tinha a aparência de que continha frutos, porque tinha folhas, que estava aparentemente tudo dentro dos conformes do script, para quando então a figueira viesse dar frutos. Tendo fome, foi buscar esse fruto, não encontrou, então a amaldiçoou. Veja que o figo, a figueira, tem a representação de alimento e tem a representação
nesse episódio da figueira seca, negativo, de que Jesus teve fome e foi procurar o alimento e não encontrou. Jesus chega a certa outra feita, numa outra oportunidade, falar novamente dos figos, quando ele diz que não há como você colher figos de abrolhos, de espinhos, quando ele fala dos falsos profetas. Então, a questão do figo está associada exatamente à aparência, porque sempre que é retratada ou tratada por Jesus é no aspecto mais pejorativo, negativo. Jesus se aproximando da casa dos figos, ele estava se aproximando na casa, entre aspas, da aparência, daquilo que poderia ser, mas não era. Casa essa que era boa para ele, lugar esse que era bom para ele, para o alimento dele, para o alimento também dos seus discípulos. No entanto, não ocorrera isso. Então, temos aí a aparência. Em contrapartida, nós temos a oliveira. Isso perto da cidade da paz. Nós temos a aparência, temos a oliveira, que é a essência, que é a verdade, que representa o óleo, que representa o Espírito de Deus, que representa a verdade, o combustível de fato do crente, do cristão. Porque Jesus retrata da oliveira, exatamente quando em Lucas 10:34, quando ele fala da parábola do bom samaritano e é usado o termo azeite, bem como em São Mateus 25 fala que o azeite era preciso para as viúvas prudentes, e esse azeite pode ser representado aí pela oliveira, representando novamente o que eu disse, o Espírito de Deus, que é a verdade, convence o homem do erro. Então, nessa representação, nessa linguagem arquetípica, simbólica, nós temos, de um lado, ou fazendo menção, ou cobrindo, ou sustentando esses dois tipos, essas duas classes, a cidade da paz. Dentro dessa cidade da paz existe Betfagé, a casa dos figos, representando a aparência. No outro lado existe Monte das Oliveiras, apesar de Betfagé fazer parte do Monte das Oliveiras, tá perto um do outro, o azeite, o Espírito de Deus. Então veja só, a cidade de paz, ela pode possuir tanto a aparência como a essência, tanto a verdade como a mentira. Quer dizer que no reino de paz de Deus, que simboliza a igreja, que simboliza a irmandade, pode ter pessoas boas como pessoas más. Pode haver a presença do Espírito de Deus como a presença do Espírito do erro, se valendo do nome de Deus, já que o mundo jaz no maligno. Pode haver o trigo, representando o Espírito de Deus, como pode haver o joio, representando
a falsa modéstia, representando a aparência. Pode haver os cordeiros, as ovelhas, e pode haver os bodes. Nesse reino que perfaz a igreja, aqui na terra existe, infelizmente, esses dois tipos, né? Ou felizmente e infelizmente, né? Então Jesus enviou os seus discípulos para pegar um jumento e uma jumenta, um casal que estavam presos, o mais perto que tivesse. E se alguém viesse lhe perguntar, o Senhor mandou dizer que era necessário, que o Senhor precisava para os enviar. E no versículo 4, olha, tudo como aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias 9:9, que diz o seguinte: Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, o burrinho, filho de jumenta, e destruirei, aí segue a profecia, os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco da guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a um outro, e desde o rio até as extremidades da terra. É até interessante você ler do versículo 9 em diante, do capítulo 9 de Zacarias, que é o cumprimento dessa profecia quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Então, próximo do reino da paz, próximo da glória de Deus, existe tanta essência como aparência, tanta verdade como a mentira. E Jesus, para se revelar tanto aqueles que eram maus, bem como aqueles que eram do bem, para se revelar diante dos bons e dos ruins, diante dos incrédulos e crédulos, diante dos seguidores de Cristo, diante dos falsários e verdadeiros, ele se aparenta como um rei. Não um rei conforme na época se tinha em mente, mas um rei simbólico, espiritual, representando o reino espiritual, a cidade de paz espiritual. E esse jumentinho e essa jumenta em que Jesus esteve montado representa a humildade, a simplicidade. Nós temos como exemplo e como Deus usa um jumento, um jumentinho, uma mula, um animal até diria que desprezível, não pelo fato das pessoas não cuidar dele, mas de não ter tanto valor assim, como usou aquele jumento, né? Muitos dizem até que era uma mula, para repreender a loucura do profeta Balaão. Queria proferir maldição para o povo de Israel. E Deus, usando então de misericórdia, tanto para o povo de Israel, como com o profeta, para que não fizesse aquela loucura, interviu. E essa intervenção foi através do Espírito de Deus, em que falava, dava a entender que estava falando com o profeta na boca daquele jumento. E você encontra isso lá no capítulo 23 até o
capítulo 23, versículo 18 em diante, né? Até o capítulo 24 chega a falar mais precisamente acerca dessa intervenção do Senhor. Então, isso representa exatamente a humildade, representa de fato que Jesus era humilde como uma pomba e prudente como uma serpente. Se encontra precisamente no capítulo 22 de Números, no versículo 30, e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a face, arrependendo do que iria fazer contra o povo de Israel. Então, veja que o animal, o jumento, representa exatamente a singeleza, a simplicidade e o operar do Senhor. O mesmo animal que foi usado pelo anjo do Senhor, que já era até o próprio Jesus, para repreender a loucura do profeta Balaão, esse animal agora recebia o próprio Senhor Jesus, o próprio em carne e osso, sobre si para repreender os que não queriam aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador ou como o Filho de Deus. Olha que interessante essa mensagem nesse sentido, né? Então, por isso que foi necessário se valer desse jumento, para mostrar tanto a judeus como a gentios, samaritanos, que Jesus realmente, ele é Rei, ele é Messias, ungido, que seu reino não é de acordo com o reino terreno. Ele não veio tirar Israel da escravidão do Império Romano, e sim da escravidão de Satanás, que entenebreceu o seu entendimento, ou os seus entendimentos. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, sobre eles puseram seus vestidos e fizeram assentar em cima. Então os discípulos fizeram tudo o que Jesus mandou. E Jesus desfilou, entrou triunfantemente em Jerusalém. Assim será na Nova Jerusalém, onde Deus vai chamar para si os cordeiros, vai chamar para si as ovelhas, separar os bodes, e reinarão com Deus para sempre. Na Nova Jerusalém triunfantemente estarão, e ali todos vão adorar o Senhor, dar glória, louvar ao seu nome pela salvação, por ter passado por todos os momentos de dificuldades e ter vencido. Aqui é a representação do que ocorrerá no futuro, na segunda vinda de Cristo. Não fica só a primeira mensagem que se extrai daqui, que seria mostrar, externar o reinado de Cristo já aqui na terra, culminando naquele lá nos céus, e mostrar a sua filiação de Deus, o seu lado messiânico, mas também para pensarmos, refletirmos acerca do porvir. E com essa passagem
da entrada triunfal de Jesus, fica óbvio, claro a todos, que quem estava ali passando era o Messias, o Filho de Deus. E para nós que hoje lemos essa passagem, devemos meditar para que aceitamos a Cristo, para que possamos na Nova Jerusalém desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. Tem a tradição católica que faz o dia de Ramos, mas isso aqui é simbólico. Ramos de árvores representa exatamente as folhas das aves de todas as nações, que fala lá em Apocalipse, se nós formos ler, precisamente no seu último versículo, se não me equivoco, vamos até ler, que serve para a saúde da nação. É o capítulo 22, versículo 2. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que representa exatamente Jesus, que produz 12 frutos, representando as 12 tribos de Israel, pelo qual nós simbolicamente fazemos parte, mesmo não sendo judeu, mesmo sendo gentios, porque em Cristo Jesus nós fazemos parte da Israel de Deus, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então, representando exatamente as folhas das 12 árvores que servem na Nova Jerusalém para a saúde de todas as nações. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, aquele que veio da descendência de Davi. A palavra Hosana quer dizer salva-nos, e denota uma expressão de louvor a Deus, de alegria. É uma expressão que vem do hebraico. Então todos estavam dizendo: Salva-nos, louvado seja Deus. Reconhecemos Jesus como Salvador, louvado seja. Essa era possivelmente, ou esse é possivelmente o significado de Hosana. Então, a multidão clamava, a multidão dizia: Hosana, salvação ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, salvação nas alturas. A palavra Hosana pode ser sinônimo também só de salvação. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Veja que na Jerusalém terrena dessa vida, eles não reconheceram Jesus, não tinham comunhão com Jesus, muitos judeus, mas na Jerusalém divina, espiritual, todos conhecem a Deus e todos são conhecidos de Deus. Aqui nessa Jerusalém foi necessário Jesus se manifestar como majestade, como Messias. Na Nova Jerusalém não se fará necessário. Do mesmo modo que ainda nos dias odiernos é necessário Jesus se manifestar por intermédio da sua palavra, de quem ouve a sua palavra e tem a sua fé despertada, por intermédio dos milagres, que quem vê os milagres ou recebe os milagres tem a sua fé despertada. Tendo a sua fé despertada,
tem fé em Deus e isso agrada, e já é o primeiro passo para acreditar na doutrina do Senhor e colocar em prática e obedecê-la, que é o amor, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tudo isso foi necessário. Simbolicamente, na cidade de paz existia aparência e essência. Poucos compreenderam esse ato. Poucos compreenderam esse ato de publicidade de Cristo, que outrora pedia para não ser falado, e pedia que outrora para que os fosse curados não dissesse quem os curou, e agora ele se manifesta no momento certo, oportuno, necessário, para que o povo assim cresça, que de fato ele era o Filho de Deus, que as profecias se cumpriam, que ele era o que havia de vir. Veja que Deus tem o seu momento certo para aparecer. Não é necessário nós fazermos merchandising, publicidade de Deus, que Ele mesmo se auto-propagueia, vamos dizer assim, se faz propaganda, né? Propagueia, acho que é esse termo aí. Ele faz a sua própria propaganda, o seu próprio merchandising, na hora certa, através de falar conosco por meio da sua palavra e dos milagres, quando quer, no momento que quer, na hora que ele assim achar melhor. Então, meus caros, que maravilhoso, não é verdade? Jesus se manifestando a todos, assim como ele se manifesta nos dias atuais a todos, bons e maus, homens ímpios e justos, para que naquele dia esses não procurem pretextos, desculpas, para se eximirem de culpa, para dizerem que, eu não sabia que Jesus veio, que Jesus é a salvação, era o Filho de Deus. Eu não tenho culpa no cartório, eu não posso ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, porque não foi pregado Jesus para mim, ele não se manifestou. Mentira. Ele se manifesta, inclusive por intermédio da natureza, por intermédio dos pregadores, por intermédio da leitura da sua palavra, dos milagres. Então ninguém tem mais desculpas. Assim como Jesus teve que fazer esse ato para que o povo israelita não tivesse mais desculpa, para que o povo israelita visse a glória de Deus por intermédio do seu Filho, e o aceitasse, mas poucos o aceitaram, mais os gentios. Por isso que ele mesmo disse que o profeta da sua casa não tinha honra. E assim Jesus já estava caminhando para o fim do seu ministério, porque de fato já estava chegando a hora dele padecer por todos. Logo após esse manifesto, muitas outras coisas ocorreram. No entanto, isso já que estava perto do fim da sua jornada terrena, porque esse foi o ato mais notório que foi feito na Jerusalém. E muitos não aceitaram Jesus por preconceito, porque Nazaré da Galileia era um lugar de muito preconceito. Seria o equivalente às comunidades das favelas nos dias atuais. Mesmo desdém, mesmo desprezo e até ojeriza, aversão a esse povo se tinha pelos judeus de Jerusalém,
que eram mais eruditos, mais sábios, e portanto desprezavam os incautos de Nazaré. Veja que Jesus veio ao mundo para confundir, porque ele não veio rico, cumpriu o que o profeta Isaías profetizou, que ele viria como um pobre, nasceu de uma manjedoura, viveu numa cidade onde que era mal falada, era, portanto, um mero aprendiz de carpinteiro, que trabalhava com seu pai na carpintaria, já que seu pai era carpinteiro. Então, portanto, tinha uma vida paupérrima, não tinha nem aonde reclinar sua cabeça, enfim, não tinha o biotipo de Messias que os judeus pensavam. Por isso que muitos não o consideravam como mesmo. Achavam que era mais um farsante que muitos que tiveram. Mas era verdade. E esse rechaçaram pelo fato dele ser pobre, humilde, por ter vindo num local não tão assim benquisto, por ser filho de pobres, por andar como um pobre, por não ser um líder governante, por não estar fazendo parte da política, por não estar seguindo a lei mosaica, o judaísmo, por não ser uma autoridade, um príncipe dos escribas, uma autoridade que trabalhasse com o imperador romano e etc. Confundindo aquilo que o apóstolo Paulo chega a dizer, que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, para provar de fato a fé. Porque se Jesus viesse de acordo com aquilo que pensavam os judeus, é muito fácil aceitá-lo. Agora, dessa forma é difícil, é contraditório, não pode ser, é mentira, é outro farsante. E muitos, no tempo presente, continuam rejeitando Jesus exatamente por isso. Porque algumas profecias não se cumpriram. Procura até brechas na própria palavra de Deus para justificar o seu erro, para justificar o não aceitar a Jesus, ou não acreditar que Jesus seria o Messias. Ele não veio para acabar com o poder político, aliás, como um político para acabar com a ditadura de Roma, né? Ele veio como um subversivo, não pode ser Jesus. Enfim, é lamentável, as desculpas são grandes, mas elas não vão passar batidas. Tudo que o homem semear ele vai colher, nós seremos julgados pelas nossas próprias obras. Deus, de alguma forma, já se manifestou para você. Se não manifestou, irá se manifestar, para que você tenha um encontro com o Senhor, para que você tome a decisão ou de aceitá-lo ou de rejeitá-lo, porque assim Deus quer. Não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, de ninguém. Quer que todos venham a se arrepender. Por isso que ele é longânimo. No entanto, ele não é, de fato, também o bobo da corte, otário. Ele não vai aceitar tudo de qualquer forma, né? Tudo tem limites. E esses limites são extrapolados exatamente pelos seres que desprezam constantemente o Senhor, que não dão valor às oportunidades, que não dão valor às chances que o Senhor lhes propõe. Então, meus caros, dê essa valoração, digamos assim, ou dê valor às oportunidades que Deus lhe dá, melhor dizendo. Dê, porque senão você pode estar perdendo a salvação achando que não está.
Você pode estar perdendo a bênção, milagre, a cura, a transformação, tantas outras benesses do Senhor, pensando que não. Então seja sábio. Às vezes você pensa, não, é a religião, não, é o pregador, não, é os meus pensamentos, não são meus sonhos, são os meus. Não é. É o Senhor. Aceite essa verdade irrefutável. Aceite o seu amor. Aceite o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário para ter salvação, para ter vida eterna. Seja aquilo que nós falamos, a oliveira, ou busque ser a oliveira, ou ainda busque o azeite da oliveira, que é o Espírito de Deus, e não os figos, ou a figueira que não dá figos, que só tem aparência, para reinar na cidade de paz futura, para ser uma cidade onde a habitação do príncipe da paz, que é Jesus. E essa paz não é só ausência de guerra, mas é tudo quanto é bom, pois a palavra traduzida para paz é Shalom, que significa, dentre outras coisas também, prosperidade, felicidade, tranquilidade. Então, se você crê, a sua vida pode mudar. Se você aceitar Jesus como suficiente Salvador, tudo vai melhorar na sua vida. Não é eu que garanto, mas a palavra de Deus. Que assim você pense e faça, aceitando a Jesus nesse instante, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo para o Senhor escrever seu nome no livro da vida, pedindo para que o Senhor esteja contigo até o fim, pedindo a Deus em nome de Jesus para que lhe garanta a vitória, a salvação, as bênçãos e a principal de todas as bênçãos, a vida eterna. Essa foi